que a sexta-feira, com sua azáfama, não tem a mesma velocidade no domingo que a sexta-feira, com sua azáfama de compras, fazendo aumentar o tráfego e o consumo de caldo de cana gelado. Nem tem a mesma velocidade a açucena e a maré, com seu exército de borbulhas e ardentes caravelas a penetrar soturnamente o rio. Numa outra lentidão que é do crepúsculo, o qual, no alto, com sua grande engrenagem escangalhada, molia a luz. Outra velocidade tem Bizusa, sentada no chão do quarto, a dobrar os lençóis lavados e passados a ferro, arrumando-os na gaveta da cômoda, como se a vida fosse eterna. E era, naquele seu universo de almoços e temperos, em folhas de louro e de pimenta do reino, mastruz para tosse brava, universo de panelas e canseiras entre as paredes da cozinha, dentro de um surrado vestido de chita, enfim, onde batia o seu pequenino coração. E se não era eterna vida dentro e fora do armário, o certo é que, tendo cada coisa uma velocidade, a melado escura, clara da água a derramar-se, cada coisa se afastava desigualmente de sua possível eternidade. A poesia não é como, em geral, as pessoas pensam. Quando o cara diz, eu queria dizer tudo, ele não quer dizer que depois que ele disse, acabou, não tem mais nada a dizer. Porque, na verdade, nunca se diz tudo. A poesia é uma invenção, a poesia não é uma confissão, um depoimento, é uma invenção. Quando o cara fala assim, eu, quando fui escrever o Alma Suja, é como se eu escrevesse o último poema de minha vida, pelo fato de que eu estava numa situação arriscada, perigosa e imprevisível. Então, eu escrevi como se fosse a última coisa, mas isso não quer dizer que tudo que teria que ser dito foi dito, porque, na verdade, a vida começa sempre de zero. Você acabou de dizer, fazer o poema, depois você vai ter a necessidade de fazer outro poema como se você não tivesse escrito o anterior. Porque o poema não se escreve só para dizer as coisas, se escreve para completar a vida. O poema, a poesia existe porque a vida é pouca. Por isso que existe a poesia, tanto para quem escreve como para quem lê. E quem lê complementa até que ponto a obra? Inventa? Também, o leitor também inventa, é claro que inventa num outro grau, porque já parte do inventado, mas também porque qualquer poema tem muitas leituras, tem diversas leituras, de acordo com o leitor. E o crítico também inventa uma outra O crítico coisa. é leitor também, não é? E ajuda a tornar a obra mais viva também, reinterpretando ela, a sua maneira. Como? Ajuda a tornar a obra mais viva quando reinterpreta ela da maneira dele. E escreve sobre ela, escreve algo novo a partir dela. Né? Claro. Muitas vezes o crítico contribui para uma visão nova da obra, até isso já ocorreu na literatura várias vezes, de subitamente, depois de séculos, renascer um escritor e ser redescoberto, um pintor. Por exemplo, o Greco foi descoberto no final do século XIX, ele tinha ficado praticamente ignorado. Então, aí vem uma leitura, uma visão nova que revela. E assim acontece também com a literatura. De repente, um crítico descobre aspectos que estavam implícitos naquele autor e que não tinham, esses aspectos não tinham sido percebidos. Essas mudanças, como você fala, essa reinterpretação de autores, redescobertas de autores, em relação ao poema sujo, com o tempo, nesse novo contexto, hoje, como você acha que ele pode ser visto? Porque o contexto era um contexto muito específico da época, de opressão, de exílio, de ditadura militar. Hoje, passado essa época,
o que, enfim, como ele pode ser visto hoje? Escute, na verdade, quando ele foi publicado, eu no exílio, as circunstâncias todas que se formaram em torno do poema, não só da sua criação como da sua publicação, etc., o contexto político influía, sem dúvida alguma. A leitura era feita dentro desse contexto, embora o poema não seja um poema político. Ele não é, basta ler para ver. Ele não é, ele é o poema de um homem, de um poeta que é também político. E no curso do poema há alusões e referências, mas o objetivo do poema não é político. Não tem nada a ver. Não é verdade. Agora, mas o contexto era político. Então, porque ele não era um poema político, eu acredito que a leitura hoje, descartando a circunstância política, é uma leitura de um poema. Tanto que, fora do Brasil, tradutores que não viveram essa situação aqui, que não eram brasileiros, nem estavam aqui, na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suécia, que traduziram o poema. E agora mesmo, uma proposta de outra tradução do poema na Itália. Quer dizer, então o poema continua a falar às pessoas, independente da circunstância da primeira edição. Você, enfim, também é tradutor, traduziu grandes poetas como La Fontaine, Rimbaud. E como você vê o poema sujo especificamente, e até a sua obra em geral sendo traduzida para outras línguas? Complicado, porque eu já traduzo para sueco, eu não sei ler sueco, não sei. Mas as línguas que você sabe ler, pelo menos? Não, tem traduções que foram feitas para o espanhol, para o francês, para o inglês, são boas traduções. E ele ganha também uma nova vida, né? A gente estava falando que cada leitura ganha uma nova vida, como cada tradução ainda mais também, né? Sim. Agora, você falou que cada poema você começa do zero. Mas alguma coisa do poema sujo ficou e fica voltando em relação aos seus outros trabalhos depois do poema sujo? Quando eu digo começa do zero, vamos esclarecer isso. Eu não quero dizer que o poeta, ao escrever o poema seguinte, que é como se ele não tivesse escrito nada do ponto de vista da experiência vocabular, poética, né, e etc. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a insatisfação, o fato de eu ter escrito o poema sujo, me dá a alegria de eu ter escrito e a receptividade das pessoas, tudo bem, mas isso não me basta. Está zerado, eu tenho que escrever de novo. Para eu me contentar, para eu me realizar, eu tenho que escrever outro poema, ou outros poemas, enfim. Compreende? Quer dizer, o cara faz, o Morandi fez 30, 40 Natureza Morta. Aí que eu acabo de fazer a 40ª Natureza Morta, não, diz assim, bom, já fiz Natureza Morta demais, não fez. Aí ele acorda no dia seguinte e quer fazer outro. Porque as 40 não preenchem a necessidade dele. E por isso que eu insisto em dizer, a vida é inventada. Essa ideia de que a arte revela a realidade não é verdade. A arte inventa a realidade. Entendeu? Ela inventa. Ao inventar, revela também a realidade, mas basicamente é uma invenção. Não, porque as linguagens são intraduzíveis. Eu não posso traduzir o cheiro do jasmim, então o meu poema sobre o jasmim não é a revelação da realidade, é uma invenção semântica, poética, fonética, que cria um acontecimento equivalente àquele meu quando eu fui agredido de noite pelo jasmineiro.